seja bem-vindo ao Eu é Mais Bolas. Este é o episódio 33, numa semana muito marcada pela violência e por um discurso agressivo e discriminatório em todo o país, sendo que o Alto Minho também não escapou à moda, com atitudes não tão graves, mas presumivelmente até graçolas, mas que não deixam de ser reflexo da falta de respeito e de humanidade vigentes e, portanto, igualmente preocupantes, direi. Hoje estou também muito bem acompanhada, com os nossos debatentes Hugo Joel pela Iniciativa Liberal e Zeca Machado pelo Partido Socialista. Começamos precisamente pelo Zeca, que nos traz como tema principal o abuso do poder autárquico. Então, Zeca, que se passa? Olá a todos. Antes de mais, agradecer pela oportunidade de estar aqui uma vez mais convosco. Eu trouxe este tema um bocadinho com algum custo, porque tenho evitado falar sobre ele, pelo menos publicamente, porque acho que nesta altura, pré-autárquica, aquilo que é dito por pessoas que estão de alguma forma envolvidas na vida política é sempre visto como campanha eleitoral. E então uma pessoa quase que se contraria e se reprime em falar sobre estas coisas, mas as pessoas vão sempre falar, vão sempre criticar, quer nós o façamos, quer não, portanto, arrisquei em trazê-lo. Aquilo que se tem vivido em Ponta Barca começa a ser um bocadinho assustador, e pelo facto de haver muita gente a não falar sobre o assunto, começa-se a normalizar, não é? Primeiro banaliza-se e depois normaliza-se. E temos assistido já desde 2017, desde que este Executivo Municipal tomou posse, há alguns episódios que não são muito comuns naquilo que é uma casa da democracia. Não é? Tivemos uma vice-presidente da Câmara a acusar o presidente de bullying laboral, saiu, tivemos um vereador que saiu sem grandes justificações, depois temos uma vereadora eleita que acabou por ser a oposição a este executivo. Portanto, mesmo a nível interno, as coisas revelavam ali um clima autoritário. Depois passou para a oposição. E tem sido muito grave o que tem acontecido. Tivemos um caso ano passado, em que uma das vereadoras da oposição tem um turismo de habitação e, certo dia, acordou com os estacionamentos condicionados em frente a este turismo de habitação. Ou seja, havia estacionamentos numa rua histórica, deixaram de existir, sem diálogo com os moradores, sem diálogo com os empresários, sem nenhuma justificação. E veio muita gente para a rua criticar esta decisão e muita gente, inclusive, do Partido Social Democrata, porque foi um claro ataque a uma vereadora da oposição. Isto não teve mais a ver com mais nada. Curiosamente, de metros um bocadinho mais acima, temos uma casa que acredito que seja por coincidência, de uma deputada municipal do PSD, que foi construída recentemente e que conseguiu, com a construção desta casa, construir um muro depois do muro público. Ou seja, passámos a ter um muro público com canteiros, com flores, muito bem aparelhado, dentro da casa de uma deputada do PSD. E isto é permitido. E ninguém faz nada, ninguém comenta, ninguém diz nada. Esta semana tivemos e fomos surpreendidos com um comerciante aqui de Ponta Barca, que também chegou ao seu comércio e que, por acaso, é deputado municipal do Partido Socialista, mas só por acaso, chegou ao seu comércio e viu a sua esplanada a ser removida por empilhadores, por funcionários da autarquia e sem diálogo, sem nada. E poderão dizer, ok, ele se calhar estava em cumprimento com alguma coisa, já o tinham avisado, que possivelmente isto poderia acontecer, mas nós estamos num concelho com um pouco mais de 10 mil habitantes. Todos nós nos conhecemos uns aos outros. Dentro da política partidária, ainda mais porque somos poucos. E acho que este tipo de atitudes não se justificam, e podem encontrar mil e uma questões para dizer que estava com incumprimento, que não sei se estava, de facto. Mas agir desta forma, acho que é impensável num conselho como o nosso, em qualquer lado, mas essencialmente num conselho pequeno, onde tudo se pode resolver com diálogo e não tem acontecido. E assusta-me, o que é que pode vir aí, não é? Porque
isto não foi só sobre um comerciante que pudesse estar em incumprimento, isto foi sobre um comerciante que estava ligado à política, porque se neste momento, em junho, a poucos meses das autárquicas, o Presidente da Câmara pensaria sempre duas vezes em agir se o comerciante não tivesse cor partidária, não é? Porque estamos à caça de votos e nunca o faria com uma pessoa que nunca se tivesse posicionado. E assusta-me os próximos meses de uma campanha suja que se avizinha, e não sei onde é que este clima autoritário que se tem vivido em Ponta Barca vai parar, sinceramente. E foi um bocadinho por aí que quis trazer este tema à discussão, porque não sei também se vive isto noutros concelhos, acredito que sim, que não é caso único, espero que não, pelo menos, porque seria muito mau e até ficaria envergonhado de saber que isto só acontece aqui. Uh, mas, mas começo a sentir mesmo alguma vergonha do que se tem acontecido aqui, não mesmo como pessoa ligada à política partidária, mas como cidadão. Muito bem. Hugo, infelizmente, este tipo de atitudes não é incomum, não é? Sabemos que existem por aí. Parece que os que pretendem politicar, desculpem a invenção, eu quero dizer com isto, dedicar o seu tempo à política ativa, precisam também de umas ações de formação. O que é que achas, Hugo? Acho que sim. Acho que sim. Nós já falámos sobre esse tema aqui no podcast e, de facto é algo que é realmente preocupante. Eu já disse aqui, o Portugal vive numa democracia, ou seja, a política nacional é discutida de forma relativamente aberta, sem grandes restrições, mas depois a política local vive de 300 e muitos concelhos que são pequenas ditaduras que, que limitam completamente a expressão política local. E o Zé Machado estava aqui a falar de algumas questões que vão para além da limitação. É assim, quando é a limitação dos órgãos de comunicação social ou que alguns deles sejam um pouco tendenciosos e que sejam um bocadinho influenciem a forma como expõem as notícias, é uma coisa. O Zeca já está a entrar aqui num campo um bocadinho mais complicado, que é quando há até agressões, no caso que vou falar a seguir já aconteceu, agressões entre membros de partidos políticos, algum caciquismo, perseguições a empresários que possam manifestar a sua opinião política. E, portanto, dentro da política local já se viu um bocadinho de tudo. É significativamente mais suja do que a política nacional. E eu acho que tem muito a ver com o facto de haver muita gente que vive daquilo. Portanto, vive da Câmara Municipal, tem os seus empregos que estão associados àquele organismo público. E clientelismo. Clientelismo, claramente. Muitas vezes até nem é o próprio Presidente da Câmara ou os dirigentes superiores do partido, não é? Até são pessoas extremamente cordiais. Esses atos são interpretados por pessoas que são, lá está, clientes do partido, portanto, vivem daquilo e fazem a vida negra a quem quer ter algum tipo de expressão política que não seja coincidente com o deles. E depois faz com que seja extremamente difícil que os outros partidos consigam encontrar até pessoas que estejam disponíveis para manifestar. Nós vemos isso muito na Iniciativa Liberal, ou seja, pessoas que simpatizam, mas não querem manifestar-se ou dar a cara porque sabem que isso pode ter repercussões na sua atividade económica, na sua vida profissional e têm medo das consequências de dar a cara. E é triste que num país em 2025 que se diz democrático ainda haja gente que tenha medo de exprimir, e legitimamente, atenção, não estou a criticar as pessoas que têm medo de dar a cara, estou a criticar aqueles que fazem com que essas pessoas tenham esse receio por atos como o Zé Machado está a descrever. Mas atenção, os dados são no caso que ele descreve do PSD face ao PS, ou que estiver na oposição, mas também há casos em que é o contrário, ou seja, que o PS tem algumas atitudes, quem está no poder, em câmaras do Partido Socialista, tem algumas atitudes que são menos adequadas ao cargo face à oposição. Com certeza. Aliás, eu acho que nisto ninguém é inocente. O poder corrompe, gostaríamos que não, e seguramente haverá casos em que não é assim, mas lá está. Às tantas, precisamos de uma formação para quem quer fazer da política a sua vida ativa, servir e não servir-se.
não é? Porque a política, obviamente, é uma atividade nobre, continua a ser, continuo a acreditar nisso. Um, mas depois há aqueles aproveitadores, mas isso há em todo lado, não é só na política. Enfim, nós aqui tratamos este tipo de assuntos que acabam obrigatoriamente por passar pela atividade política. Muito bem. Aliás, escolheste até, Hugo, também, e vou continuar contigo, como tema principal a campanha autárquica em Ponte de Lima. Não vamos sair da política. Como é que está Exatamente. essa campanha? Essa campanha naquela linda vila do Alto Minho? Exatamente. Portanto, só vamos descer um bocadinho no Rio Lima e vamos parar logo a seguir em Ponte de Lima. E Ponte de Lima é um caso particularmente interessante. Descer, não, subir. Subir pelo Rio Lima. Porque Sim, vínhamos da barca. Vimos de Ponta Barca para Ponte de Lima, no caso. Tens toda a razão. Isto de estar em Viana faz-nos assim, sabes? Uma visão muito restrita. Exato. Ponte de Lima é um caso particularmente interessante da política autárquica portuguesa, porque é um concelho conhecidíssimo por ser um bastião do CDS, portanto, desde o 25 de Abril, e continua a ser. O que acontece neste momento é que o facto da ADIA estar coligada em praticamente todo o país e não estar em Ponte Lima, cria um caso, e principalmente com uma candidatura independente que surgiu também em Ponte Lima, cria um caso de particular pulverização do espectro político em Ponte Lima. Nós vamos ter, nestas próximas eleições autárquicas em Ponte Lima, uma oferta para os limianos poderem votar que inveja qualquer concelho no país, provavelmente até o Porto. O Porto também aparentemente terá muitas candidaturas autárquicas, mas Ponte Lima não fica nada atrás. Então o que é que distingue Ponte de Lima das outras? Então, temos o CDS que terá o incumbente Vasco de Ferraz, que é o Presidente da Câmara, que se apresenta à candidatura. Portanto, terá o PSD com José Nuno Araújo, que é o vereador atual do PSD, que só teve um vereador nas últimas eleições. Tem também o Ponte de Lima Minha Terra, que é o movimento independente, que conseguiu 2 vereadores e conseguiu até ganhar algumas juntas de freguesia, quer dizer, teve mais votos nas autárquicas em algumas freguesias do que o próprio partido do CDS nas últimas autárquicas, com Abel Batista, que desta vez não será o candidato, será o mandatário, e terá, à partida, pelo que eu tenho a informação, é a Zita Fernandes, que será a candidata da Ponte de Lima Minha Terra à Câmara Municipal. O PS, que tinha apoiado o Ponte de Lima Minha Terra nas últimas eleições, porque realmente é um ambiente tão hostil para o Partido Socialista, para a esquerda, naquele concelho, que o PS nem sequer se apresentou a uma lista própria nas últimas eleições. Desta vez, aparentemente, terá uma lista própria também, com Elizabeth Morgado. E teremos uma novidade que será o Chega, que já não é uma novidade, mas nas últimas eleições teve 1% apenas. O Chega terá como candidato a Messia Martins, que também já foi um ex-vice-presidente, creio eu, da Câmara Municipal de Ponte Lima. Portanto, temos aqui 5 candidaturas aparentemente com força, ou seja, candidaturas que têm ambições de ter vereadores, de conseguirem ter resultados expressivos nestas próximas eleições, o que significa que vai haver uma pulverização muito significativa da Câmara Municipal, dos vereadores. Vamos ver se a Câmara consegue ser estável. E vamos ter também uma novidade, que é, no caso, isto é mesmo novidade, que é, vamos ter uma candidatura também independente da Iniciativa Liberal, que o núcleo da Iniciativa Liberal de Ponte Lima optou por não se envolver nesta confusão de candidaturas, apesar de alguns convites para coligações, e decidiram apresentar nomes próprios, pessoas com um currículo liberal e com uma presença liberal nesta candidatura também em Ponte Lima. Portanto, não sei se vai haver candidatura à esquerda, PCP, geralmente tem também um candidato próprio, e vamos ver como é que isto funciona, porque realmente a pulverização será tal que eu até imagino que para conseguirem preencher listas para estas listas todas, metade do Conselho vai estar dentro das listas, vai ser uma coisa difícil de completar com tanta candidatura. E é um concelho importante, porque é o segundo maior concelho do nosso distrito, tem 40 e tal mil habitantes, e portanto é um concelho que vale a pena, vai ser interessante de ver o que vai ser a luta autárquica neste concelho. Eu não posso revelar nomes da candidatura da Iniciativa Liberal, mas posso confirmar já que haverá uma candidatura própria da Iniciativa Liberal em Ponte Lima. Muito bem. Zeca, tu estás na campanha para as autarquias, quais são as tuas impressões e como é que tem corrido?
Aqui, para já, pelo menos em Ponta Barca e Arcos de Valdevez, que vou acompanhando aqui também por ter proximidade geográfica, está tudo ainda muito parado. Nós temos aqui já o Partido Socialista em Ponta Barca com algumas movimentações, esperamos a recandidatura de Augusto Marinho pelo PSD, mas sem nada confirmado. Temos também uma candidatura do Chega, infelizmente. Mas em relação aos outros partidos, ainda não temos grandes novidades. Acredito que poderá existir, e no passado tivemos uma candidatura do CDS, mas para já nada foi tornado público. Em Arcos de Valdevez acho que a coisa também está um bocadinho semelhante. Acredito que poderá aqui existir interesse de alguns partidos em fazer candidatura, e acho bem que assim seja, mas também tinha reparado no caso de Ponte Lima e, de facto, eles vão ter metade das pessoas nas listas candidatas, portanto, vamos ter aqui uma politização da população. O que é que estará a correr mal? Terão sido apenas as legislativas que se meteram pelo meio e, enfim, e dispersaram as atenções? Ou há algum desinteresse, alguma desilusão? O que é que se passa? Acho que é um bocadinho um misto das duas lógicas. Nós estávamos a preparar projetos, candidaturas às freguesias e de repente fomos confrontados com as eleições legislativas e tivemos que parar tudo. E isto do parar tudo nem sempre é muito bem encarado pelas pessoas com quem estamos a trabalhar, não é? Porque não percebem que os partidos não têm assim tanta gente que nós temos que efetivamente dedicar-nos a uma coisa de cada vez porque somos poucos. Temos também a nossa vida profissional e pessoal e, portanto, temos que encaixar a política no nosso dia a dia. Houve aqui, acho que, uma espécie de desinteresse que escalou a partir disto. Ou seja, eles deixaram de trabalhar dando o caso de Ponta da Barca para Ponta da Barca, e estão preocupados com as eleições legislativas. E nem toda a gente consegue perceber que as duas coisas estão associadas, não é? Que o futuro do PS em Ponta Barca também dependia de um bom resultado para o PS nas legislativas, que não aconteceu. E agora vamos ter que reforçar ainda mais a nossa atividade política nestes próximos meses, mostrar que realmente temos um projeto que pode ser um projeto vencedor para a Ponta Barca. Mas, infelizmente, também o desinteresse, muitas vezes motivado da questão que estávamos a falar anteriormente, não é? Destas repressões e destes atentados, sempre que alguém se tenta juntar a um partido ou a um projeto, ver a sua vida profissional e pessoal condicionada por quem está no poder, seja PS, seja PSD ou qualquer outro partido, e depois também porque acham que os que vão para lá não vão ser diferentes dos que lá estão, que não há projetos diferentes, que todos prometem coisas diferentes e depois que chegam lá e concretizam o mesmo. E esta abordagem tem sido uma abordagem recorrente sempre que vamos fazer convites, sempre que estamos com pessoas que não tinham qualquer ligação partidária e que nós achamos que devem ser puxadas para a política porque têm muito para dar. Mas a primeira lógica que nos vendem é esta, e o vosso projeto vai ser assim tão diferente do que lá está, porque é que eu me devo arriscar em associar-me a um partido se não sei efetivamente se vamos ser diferentes do que tem sido feito. E portanto acho que é um bocadinho um misto das duas coisas. Temo muito os resultados que se possam aproximar. Nós aqui em Ponta Barca estamos na iminência de conseguir eleger um vereador pelo Chega. E isto vai destruturar completamente qualquer executivo, seja de um lado ou de outro, porque eles vão ter a faca e o queijo na mão, não é? Porque se eles conseguem eleger um vereador, vamos ter um executivo sem maioria, e isso assusta-me muito. Por um lado, a desilusão, por outro lado, o descrédito, e depois quem aproveita com isto são os radicalismos, neste caso a extrema-direita, e quem perde somos todos nós. Às tantas, falhamos até aqui e há que arrepiar caminho, repensar e perceber, afinal, que outros atalhos ou estradas principais, seja lá o que for necessário, serão precisos tomar. Bom, vamos continuar. As autárquicas já estão por aí na estrada, com prego a fundo ou sem prego a fundo, mas serão seguramente um tema presente
nos próximos episódios do Eu é Mais Bolas. Pelo menos até dezembro vamos ter muito que falar de autárquicas. Por falar em bolas também, agora vamos ao Hora Bolas, não é? É a altura do Hora Bolas. Desta vez, Zeca, vai para ti a bola. Queres destacar as nomeações da AD, os novos governantes, ou melhor, dos novos governantes, nomeações credíveis? Destacar as nomeações da AD porque são as mais próximas, não é? As mais recentes, porque É geral. sim, acho que independentemente do partido que está, há coisas que não consigo muito bem perceber. E para dar um exemplo, pegar naquilo que me é mais próximo, que é aqui do João Manuel Esteves, ex-presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, que foi nomeado secretário de Estado do Ambiente. Para alguma surpresa minha, não é? Porque eu fui ver o seu currículo, o seu percurso académico e o João Manuel Esteves é licenciado em Ciências da Computação, mestre em Gestão de Empresas, portanto, pela formação académica, a menos que haja outra que desconhecemos, pela formação académica, não foi. E poderão dizer, foi pelo percurso enquanto autarca, enquanto presidente da Câmara Municipal, mas na verdade também acho que não foi, porque nós temos um ex-autarca que, enquanto presidente da Câmara, entregou a gestão das águas públicas a uma empresa, que não conseguiu cobrir nem em 50% o saneamento no concelho, que, na verdade cobriu o município de passadiços e ecovias, que poderão ser uma grande aposta para o turismo, mas para o ecossistema tenho algumas dúvidas, e são infraestruturas que sem uma manutenção regular podem trazer graves problemas para o meio ambiente. Portanto, não consigo entender muito bem a nomeação dele para secretário de Estado do Ambiente, não é? E tivemos, por exemplo, o exemplo no Natal, o exemplo da Floresta Encantada, que ele acabou por puxar pelas portas de Mesio, que normalmente são portas de entrada para uma reserva mundial da biosfera, e tenho alguma questão, algumas reticências no que respeita à luz artificial colocada num ambiente que não estava preparado para a receber, com animais noturnos. Por isso não percebo muito bem esta lógica, já para nem falar da indústria, não é? Que criou muita indústria, muito bem. Nós em Ponta Barca temos muito a agradecer ao trabalho que fez, porque em termos de empregabilidade ajudou-nos muito. Há muitos barquenses a trabalhar do outro lado, mas temos que pensar também que a indústria que lá se situa é essencialmente ligada à injeção de plásticos, à componente automóvel, e desconhece negociações com esta indústria no que respeita ao ambiente, não é? Não houve aqui uma tentativa de negociação, por exemplo, com estas indústrias, para que parte da receita, uma fatia do bolo dos lucros desta indústria, por exemplo, pudessem reverter em projetos lúdico-pedagógicos para crianças e jovens em relação à sustentabilidade, em políticas públicas assentes no Conselho em relação a esta temática. Portanto, se não foi pela formação académica e se não foi pelo percurso enquanto autarca, eu não percebo o porquê de lhe terem sido atribuída esta pasta. Eu acho muito bem e acho que ele foi um bom autarca em imensas questões, mas haveria outras pastas para lhe entregar que não esta. Não percebo, não consigo entender. Que achas disto, Hugo? O problema não é chamar os amigos, o problema é os amigos serem ou não competentes, não é? Sim, há duas formas de escolher, na minha perspectiva, uma opinião pessoal. O Executivo, ou os Ministérios e a atribuição de secretários de Estado, que é, de um lado, uma competência técnica sobre um tema, ou seja, uma pessoa que domina completamente aquele tema e, portanto, pode até nem ter um perfil político muito relevante para o cargo. Nós tivemos casos desses, por exemplo, o Vítor Gaspar foi nomeado, na altura em que foi escolhido para Ministro das Finanças, era uma pessoa altamente competente, mas com um déficit político muito grave, portanto, que lhe implicou em vários momentos que não conseguisse implementar algumas políticas que ele defendia, porque politicamente não tinha habilidade suficiente para as defender. Pronto, a competência técnica é um fator. O inverso também é verdade, ou seja, um político altamente experiente pode perfeitamente ocupar um cargo sem ter uma competência técnica relevante na área, desde que consiga rodear-se de pessoas com competência técnica suficiente para o auxiliarem. Ou seja, e aí às vezes conseguimos ter pessoas que não eram da área e que conseguem ter até bons resultados, que, por exemplo, o caso do Paulo Macedo,
que não era, por exemplo, da área da saúde, e teve até um ministério na altura com algum sucesso, conseguiu atravessar a fase da Troika no Ministério da Saúde sem convulsões absurdas, que até vieram mais tarde a acontecer, e portanto, lá está, era uma pessoa que tinha alguma habilidade política e tinha capacidade política para fazer esta gestão, apesar de não ser da área. Portanto, as duas componentes são, na escolha, são aceitáveis. O que interessa, de facto, são os resultados. E, portanto, daqui a um aninho ou dois estaremos cá para ver os resultados desta escolha política, até porque é uma pessoa aqui do Alto Minho e, portanto, teremos todo o gosto em ver o que é que foi desenvolvendo no cargo. Falar Claro, assim, está. a priori, vamos ver, não sei. É um político de carreira, portanto, era um político que estava disponível para o cargo. Era deputado, transita para o Executivo. Vamos ver qual é a habilidade política. Tenho experiência política suficiente para não cometer erros, gafes políticas graves que impliquem a sua demissão. E vamos dar tempo e vamos ver o que é que ele faz no cargo. Muito bem, estaremos particularmente atentos. Continuando com o Ora Bolas, vamos então até ao último dia de Portugal, o nosso 10 de junho, de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, e um discurso que foi amplamente repetido e comentado, o da escritora Lídia Jorge. Foi a tua escolha, Hugo. E porquê? Então, o discurso foi amplamente repetido e, de facto, foi comentado dos dois lados do espectro político, portanto, à esquerda e à direita, e acho que o discurso cumpre aquilo que tem de ser um discurso no 10 de junho. Tem de nos tocar, tem de nos fazer pensar sobre o nosso país, sobre aquilo que nós somos, as nossas raízes, e, portanto, o discurso cumpre o objetivo. A forma como chegámos a esse objetivo é que, olhando para o discurso, eu tive a oportunidade de ouvir e depois de o ler com calma, com tranquilidade, e ler tudo que a Lídia Jorge nos foi dizendo. E o discurso tem bastantes coisas que nos podem tocar. E, desde logo, há uma que me custa um bocadinho, que é um certo revisionismo histórico, ou seja, irmos buscar personalidades, figuras históricas, e uma delas que está envolvida no discurso é realmente uma das figuras mais relevantes da história de Portugal, e analisar os seus comportamentos à luz daquilo que é a nossa componente filosófica hoje em dia, do que é a vida e do que achamos sobre o que nós devemos fazer ou não, e analisar os seus comportamentos há 500 anos atrás. E é um bocadinho injusto falar sobre escravatura, France ou Infante Dom Henrique, quando os princípios filosóficos que sustentaram o fim da escravatura vieram 300 anos mais tarde do que a vida do Infante Dom Henrique permitiriam ter essa noção. Qualquer pessoa que viva até 1700 falar de escravatura nos seus atos é um bocadinho ridículo, porque até Platão Platão aceitava tranquilamente a escravatura, achava que era a escravatura natural, portanto, era uma coisa perfeitamente normal. E portanto, todos os princípios filosóficos até 1700 não conseguem comportar aquilo que nós hoje achamos sobre a escravatura. E é um bocadinho injusto fazer uma crítica a uma personalidade histórica da relevância do Infante Dom Henrique face àquilo que é a nossa percepção. Até porque depois, mesmo depois de nós termos John Stuart Mill a fazer as reflexões sobre o liberalismo e a queda da escravatura, nós só temos a implementação, de facto, do abolicionismo com a fundação do Partido Republicano. Não deixa de ser irónico que tenha sido o Partido Republicano, o grande old party, o maior partido da história democrática mundial, provavelmente, o grande partido ocidental, a abolir a escravatura, a criar uma guerra civil para abolir a escravatura. E portanto, este ponto é relevante, ou seja, acho que não se deve fazer aquilo que a Lídia Jorge fez, que é comentar atitudes de personalidades históricas à luz daquilo que é a filosofia atual. Mas há uma coisa que ela faz e faz bem, que é ela revisita o poema dos Camões e os escritores daquela fase histórica, né, 1500, e sublinha um ponto que é, aquilo é atual, porque ela toca num ponto que é, os três autores, Cervantes, Shakespeare e Camões, os três autores percebem bem, num dado momento, que é possível, entre figuras enlouquecidas, emergidas do campo da psicopatologia, assaltarem o poder e subverterem todas as regras de convivência. E, de facto, é verdade. E voltando outra vez à questão que eu estava a falar do Partido Republicano, não deixa de ser curioso que isto é tão atual, que o Partido Republicano, que foi o partido mais progressista da história da humanidade, foi o partido que acabou com a escravatura, foi o partido que defendeu o voto das mulheres,
foi o partido que sustentou a democracia americana, a democracia mais antiga da história ocidental, hoje seja liderado por uma pessoa completamente louca. Muito bem. Zeca, agora é contigo. O que é que dizes sobre as palavras? O que é que nos dizes sobre as palavras de Lídia Jorge, a Presidente das Comemorações deste ano? Ecoaram em ti? Há revisionismo? Como é que foi? Como é que o sentiste? Olha, eu gostei do discurso pelo simples facto de colocar as pessoas a pensar, fosse contra ou fosse a favor. Não é? Hoje em dia, com o excesso de informação que nos chega, e houve muita gente que depois acompanhou o discurso através das plataformas das redes sociais, alguns por certo, outros de forma completa, é muito difícil fazermos com que quem está do outro lado a assistir pense nas palavras que estão a ser ditas. E acho que este discurso cumpriu esse objetivo e fez com que os mais à esquerda, os mais à direita, conseguissem perceber onde é que se queria chegar com o discurso. Portanto, na minha perspectiva, o objetivo está cumprido, como eu estava a dizer. Consigo ligeiramente entender o objetivo dela em falar sobre aquilo que é um passado histórico e as figuras que a ele pertenceram, à luz daquilo que está a acontecer hoje em dia. Mas também consigo perceber a falácia que podemos fazer ao mencionar a esta escala. Mas, como estava a dizer ao início, acho mesmo que o objetivo foi cumprido. Acho que todos que assistiram ao discurso não ficaram indiferentes. Uns, acredito que tivessem ficado bastante revoltados com as suas palavras, e outros acabaram por ganhar aqui algum ânimo e algum foco, porque viram as suas ideias a serem representadas num discurso a esta escala. E, portanto, gostei e precisamos de mais discursos este ano idênticos. Muito bem, pronto, estamos na reta final. Vamos às sugestões dos nossos debatentes. Hugo, uma iniciativa fantástica que nos trazes, que também acompanho desde sempre, desde a primeira edição, levas-nos até Ponte Lima, não é assim? Ponte Lima, exatamente, e iniciou mais uma temporada do Festival de Jardins, portanto, o festival estará em exibição até provavelmente setembro, outubro, geralmente nessa fase que encerra depois, e portanto é um convite a que vão dar um passeio a Ponte Lima e numa tarde de sol passeiem pelos jardins do Festival de Jardins, que é algo que eu costumo fazer habitualmente todos os anos, e portanto é um convite a desfrutarem um bocadinho da natureza trabalhada pelo ser humano. E que vale a pena, seguramente, é sempre uma delícia acompanhar aquelas verdadeiras obras de arte. Zeca, a tua sugestão, e no que me diz respeito, também não fica atrás. Não fosse eu uma alto-minhota de gema. Vamos ao verde, então. Há um mercado do vinho que acontece já nos próximos dias 27 e 28 de junho, aqui em Ponta da Barca, e que é um evento que acaba por juntar aquilo que são os produtores locais e as diferentes ofertas que temos aqui de vinhos, mas que o junta à cultura e com concertos, com nomes nacionais, mas também com, por exemplo, DJs locais. E, portanto, há aqui uma junção do melhor dos dois mundos, não é? Um bom copo de vinho, mas também cultura, podermos beber, de certa forma, a cultura, e portanto estão todos convidados. Muito bem. Pronto, duas iniciativas a visitar pela nossa terra. Obrigada ao Zeca e ao Hugo. Quanto a si, despedimos-nos e convidamos-lo a voltar para a semana. Até lá, fique bem.